O que fazer em tempos de impiedade? Mensagem do pastor Jair de Almeida Júnior. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me. Será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. Salmos 141, versos 4 e 5. A própria Escritura afirma que nós, como crentes, não sabemos orar como é devido. Romanos 8, 26. Especialmente quando o mundo, a sociedade na qual vivemos, tem critérios completamente diferentes daquilo que Deus exige. E parece haver total incompreensão quanto ao que significa orar. A oração é um elemento central na manutenção de nossa vida espiritual, o que se torna ainda mais urgente em momentos de oposição. Quando Daniel ouviu o decreto do rei que proibia a oração, a primeira coisa que fez foi ir para casa orar. Na verdade, ele simplesmente não interrompeu sua rotina de oração diária, de buscar a face de Deus 3 vezes ao dia, voltado a Jerusalém, onde a casa de Deus permanecia em ruínas. O corpo pode ser escravizado e morto, mas nunca a alma. Orar é um tônico espiritual. Em tempos de ruína do povo de Deus, quando impera o mal, um dos maiores riscos para a Igreja de Cristo é se acostumar com a iniquidade, quando o maligno não parece ser tão mal assim. Olhamos para a multiplicação da impiedade com naturalidade, como se fosse algo comum. Nossa compreensão quanto a isto é muito importante. Inevitabilidade não é a mesma coisa que aceitação. Ora, sabemos que o homem sem Cristo ama o pecado e vive exclusivamente por e para ele. Descreva sua própria existência. Portanto, esperar que o ímpio simplesmente viva pelos conceitos das Escrituras é utópico, irreal, contrário àquilo que está revelado por Deus. É verdade que o Senhor, por vezes, refreia a maldade do coração dos homens, a ponto de conceder mesmo aos ímpios padrões mais elevados de ética e moral, tempos que coincidem com a maior santidade da igreja na sociedade. No entanto, isso faz parte da graça comum de Deus, para dar ao mundo condições melhores de vida comunitária. Todavia, é dom do Senhor, graça e misericórdia do Todo-Poderoso. O que é próprio ao homem caído é o mal, não o bem. Assim, o que devemos esperar de homens sem Cristo é o pecado, a promoção da iniquidade, o apego a ela e a sua defesa. Contudo, a aceitação por parte do crente desse estado de coisas é assustadora. Muitas vezes, o cristão contempla a maldade com naturalidade, passivamente, sem qualquer tipo de oposição. Jamais devemos aceitar a impiedade do mundo. O atual estado de coisas é consequência da passividade cristã. Para que o mal triunfe, basta que os bons nada façam. Edmund Burke. Dessa forma, o que predomina na igreja de hoje é o mórbido silêncio de um cemitério. A paz que se busca não é anúncio da vida em Cristo, mas no vazio da existência perdida. O coral mudo de uma igreja afônica que opta
pelo silêncio para não atrair a atenção opositora e perseguidora do ímpio. É assim que temos presenciado passivamente, como espectadores de um desfile lúgubre, uma procissão funesta, olhando para tudo isso como se fosse aceitável, não apenas a nós, pior ainda, a Deus. Deus não aprova o mundo caído e nem tem qualquer satisfação na vida ímpia. Apenas tolera e suporta esse estado de coisas para dar ocasião de nascimento e salvação aos eleitos. É graça e misericórdia. A impressão é que a igreja, diante de situações terríveis, quando uma agenda ímpia está transformando a sociedade pela erradicação dos valores cristãos, a igreja cria falsas esperanças calcadas em suas próprias utopias, acreditando que tudo vai ficar bem, que as coisas vão melhorar, apesar de todas as evidências contrárias. Tende a desviar a atenção do espiritual para o material, passando a pensar mera e exclusivamente de um ponto de vista econômico, tentando também, contra toda evidência, acreditar que haverá prosperidade financeira. Devemos orar e agir, não apoiar a causa injusta jamais. Sendo assim, como orar por líderes iníquos, promotores e defensores da impiedade? Vamos apoiá-los simplesmente? Jesus nos ensinou a amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. O que seria isso? Certamente, amar o inimigo não é, em hipótese alguma, sentimento comum, mas atitude. Dessa forma, apoiaremos ímpios em toda a causa que se mostrar aprovada conforme as Escrituras. Como seria a nossa oração pelo ímpio? Com toda certeza, jamais seria simplesmente pedir que o Senhor abençoe o governo de um promotor da iniquidade. Quando surgir o anticristo, devemos orar por ele? Imitar o espírita Alziro Zarur em seu poema ao irmão Satanás? Deus não se associa a injustos, apenas a justificados no sangue de Cristo. É verdade que o Senhor usa mesmo não crentes, por vezes inclinando o coração deles ao bem. No entanto, há períodos de tamanha impiedade, agendas tão malignas e anticristãs sendo implantadas, quando claramente não é essa a disposição do coração do Senhor. Dessa forma, a nossa oração não pode ser meramente suplicar a bênção sobre governos iníquos, mas que o Senhor ponha a sua mão na vida desses governantes e os transforme, modificando o coração deles, fazendo ter consciência das coisas aprovadas e disposição para buscá-las. Orar para que o Senhor refreie a maldade do coração de tais pessoas, rogando a conversão segundo o propósito eterno de Deus. E jamais devemos nos aliar ao mal, apoiando aqueles que praticam a iniquidade. A igreja está em oposição ativa contra o mundo. Essa é a definição teológica do seu relacionamento com o pecado visto no governo e na sociedade. Embora seja inevitável que o mundo seja mau, a igreja não foi chamada para aceitar passivamente esse estado de coisas. Então, meus irmãos, a nossa oração deve ser: não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Até mesmo a sabedoria popular
entende que quem cala, consente. Não podemos agir como oportunistas, procurando uma trégua interesseira. Devemos orar, buscar ainda mais a face de Deus, a comunhão com Cristo, enquanto os perversos praticam suas impiedades, nunca nos associando a eles, não atenuando a tragédia vigente, não desenvolvendo falsas esperanças de que as coisas vão ficar bem. Nossa esperança está unicamente em Cristo, Filho do único Deus soberano, não em visões torcidas da realidade. Esse é um texto do nosso querido e amado pastor Jair de Almeida Júnior. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por sua valiosa companhia. Se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta, comente e compartilhe. Até o nosso próximo encontro aqui no canal, se Deus quiser.